Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Diálogos com o MPPE, o seu quadro de entrevistas da TV MPPE, com edições especiais durante esse período de quarentena, em razão da Covid-19. Nesta edição, nós entrevistamos a promotora de Justiça de Olinda, Maísa Melo de Oliveira. Doutora, obrigado pela participação aqui nesse período de isolamento social, estar conversando com a gente. Obrigada, Rafael, que agradeço a oportunidade, né, de estar levando essas informações para a população. Doutora, vamos começar do início mesmo, perguntando para a senhora como é que foi o início assim, desse isolamento social, da pandemia, como é que se deu aí, como é que está dando o trabalho na sua promotoria aí em Olinda, nessa área da saúde? Veja, primeiro é o que sempre se fala, né, que é uma situação que de fato pegou a todos de surpresa, né, uma situação dessa em nível mundial, e de toda forma, por um lado, nós temos algumas informações dos países que foram atingidos primeiramente, né, como China, Itália, e aí isso torna o nosso trabalho um pouco melhor, né? Tem um prognóstico um pouco melhor do que esses primeiros países que foram atingidos. Então, a gente tem meio que uma máquina do tempo, né? A gente consegue ver nesses países o que o nosso está passando agora. Então, a gente tem condições de algumas situações, já ter um prognóstico melhor, no sentido de já conhecer um pouco mais sobre essa doença, por mais que ela ainda seja bem desconhecida, né? E aí, com base nisso, é que, considerando que em Pernambuco o primeiro caso noticiado, né, foi no dia 12 de março, e que se iniciou uma transmissão comunitária, quer dizer, a doença se alastrou, né, no estado de Pernambuco no dia 17 de março, então foram aí em torno de 5 dias entre o primeiro caso e o início da transmissão comunitária. Uma característica dessa situação, dessa pandemia, é que as coisas mudam muito rápido, né? E tem um progresso muito rápido. Então, isso que a gente está falando hoje, de repente, amanhã ou depois, já pode estar um cenário completamente diferente. E aí o Ministério Público se organizou em em todo um conjunto de ações para, de um lado, fiscalizar a atuação da saúde pública e, de outro lado, receber as denúncias da população e tratar desse tema com a maior urgência, né, com a maior brevidade possível, diante das diversas situações que vinham se apresentando desde que surgiu a pandemia. Com relação ao plano de contingenciamento dos municípios, justamente nessa fase da Covid, como é que está essa questão desse contingenciamento aí no município de Olinda, e se de fato a população, aí, pela que a senhora tem percebido, está cumprindo aí a quarentena? O plano de contingenciamento, ele tem, assim, algumas vertentes, né, que também foram objeto de atuação do Ministério Público. Houve inicialmente uma preocupação com a população idosa, inclusive com os idosos que estão em instituições de longa permanência, né, de idosos, as ILPIs, e também uma preocupação também especial com a população de rua, que não tem acesso às medidas de higiene que são propagadas, né, como as ideais para se evitar o contágio pelo vírus. Então, houve também essa atuação com relação a essas duas populações específicas. A adesão da população, assim, ao isolamento é algo que necessita, assim, de uma atenção maior do poder público, né? Em Olinda, a gente tem notícia de que o município tem feito rondas nos locais, tem passado com informes à população, dando notícia, né, conscientizando dessa necessidade de isolamento, suspendeu nas unidades de saúde alguns atendimentos que não eram urgentes para que as pessoas não se deslocassem. Então, uma série de medidas que estão sendo tomadas para
para que as pessoas, de fato, cumpram com esse isolamento, porque hoje é a única medida possível para se evitar um número enorme de contaminados ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um esforço conjunto, e aí o Ministério Público acompanha e cobra do poder público que haja esse esforço para conscientizar a população e para fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Tem sido dessa forma. A gente foi surpreendido também há mais ou menos uma semana com a inclusão no grupo de risco das gestantes e das puérperas, que são as mulheres que acabaram de dar à luz, né, em torno de 7 a 10 dias após o nascimento, e foi detectado que essas mulheres têm um risco maior ao contraírem o Covid-19, né, a doença do coronavírus. Então, a gente viu também essa necessidade de haver um protocolo de atendimento nas maternidades que pudesse resguardar as gestantes, os seus acompanhantes, sua família e também os profissionais de saúde, né, numa situação tão delicada como essa. Então, foi feita também, mais uma vez, uma recomendação do Ministério Público, no sentido de que, no pré-natal, as consultas e exames fossem otimizados, né, se reduzissem ao mínimo necessário, também que houvesse, que se estabelecesse um contato por telefone com essas mulheres, para que elas pudessem tirar dúvidas e organizar melhor essa ida à unidade de saúde, para elas não irem para a unidade de saúde de maneira desnecessária, e também um espaçamento maior nas consultas do pré-natal, para que não houvesse aglomeração nas salas de espera. Com relação ao atendimento na maternidade, há uma necessidade de redução do contato físico. É o que se fala hoje em equipe mínima de atendimento, em que haja o mínimo possível de profissionais em contato com a mulher no momento do parto. Paralelo a isso, a gente tem o direito ao acompanhante, né, que é garantido à mulher por lei, e que, até agora, na situação em que a gente se encontra, ele se mantém, porém com algumas restrições. Esse acompanhante não pode ser do grupo de risco e também não pode apresentar sintomas no momento da admissão, e se recomenda que não haja rodízio de acompanhantes, né, que a mesma pessoa que fique em contato com a gestante durante todo o período de internamento. Doutora, com relação ao MP, sempre faz vistorias nas unidades de saúde, nos hospitais de Olinda, como é que estão, como são normalmente as condições sanitárias que vocês observam nesses hospitais e nessas unidades de saúde? De fato, elas estão prontas para receber essas mães durante esse período da pandemia? E com relação àquele problema antigo do Hospital Tricentenário, que além de estar superlotado com os diversos casos, independentes de maternidade, se já houve uma melhora na relação da organização deles e se eles ainda estão recebendo ainda demandas das cidades circunvizinhas ali de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, ou não, se está tendo um maior controle. Como é que está a condição sanitárias e como é que estão as condições físicas, né, e de atendimento dessas unidades? Bom, nós acompanhamos a maternidade do Hospital Tricentenário há cerca de 5 anos, né, que fazemos esse acompanhamento, e houve, de fato, muitas melhoras, né, a equipe do Projeto Humanização do Parto faz visitas rotineiras à maternidade, de fato houve melhoras, houve uma melhora na estrutura física, né, foram feitas algumas reformas, melhoras também na condução dos procedimentos relacionados ao atendimento ao parto, e com relação ao Covid-19, após a recomendação do Ministério Público para que se adotasse um protocolo, eles já nos encaminharam o protocolo da maternidade, desses cuidados, como é um hospital que, além de maternidade, tem outros atendimentos, é necessário que ele guarde essa separação desde a recepção, né, que a maternidade tem uma recepção separada dos demais atendimentos, e que haja uma otimização do espaço para que haja um afastamento maior entre os leitos, e tudo isso já vem sendo providenciado pelo hospital, né? A gente está agora nessa fase. Lançou a recomendação, informando da necessidade de estabelecer esse protocolo de atendimento, essas regras específicas relacionadas ao Covid-19, e recebemos agora
esse protocolo que foi feito pelo hospital e vamos, a partir de agora, acompanhar o seu cumprimento. Eu queria que a senhora fizesse um resumo dos principais casos recebidos na sua promotoria, os números gerais. Veja, desde que começou o isolamento, né, e o trabalho em home office, né, o teletrabalho, a maioria das nossas demandas, como a minha promotoria é relacionada às áreas da saúde e do consumidor, foram duas áreas que foram diretamente impactadas com a pandemia. Então, a imensa maioria dos casos que chegam, dos casos urgentes, são relacionados à pandemia do coronavírus. Então, nós temos os casos relacionados às aglomerações, né, que foi muito no início, denúncias de aglomerações, de falta de material, de EPI, né, de equipamento de proteção individual, de algumas empresas que não tinham suspendido o seu funcionamento, e todas essas situações foram acompanhadas. Por outro lado, também, há os casos relacionados ao abastecimento de água, que persistem chegando na promotoria, né, porque há uma preocupação maior com relação ao abastecimento, considerando que as pessoas precisam manter as medidas de higiene para garantir o não contágio, né, e são situações que vêm chegando, né, a todos os dias chegam situações novas nessas vertentes. Eu queria saber como é que está essa relação. O pessoal questiona muito que ainda, apesar de tanto desdobramento, pelo menos aqui no Recife, para ter hospitais de campanha e tudo, reforçando os leitos, ainda há falta de espaço, condições para atendimento. Como é que está o cenário aí em Olinda? Como é que está essa questão das equipes aí de saúde no município de Olinda? O que é informado, né, pelo município no plano de contingenciamento, já da preparação que o município faz para o atendimento à pandemia do coronavírus, ele informa aqui nesse plano que existe aqui disponível no município, né, um serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, 2 serviços de pronto atendimento, que é o SPA, o de Peixinhos e o do Hospital Tricentenário, e uma unidade de pronto atendimento, que é a UPA de gestão estadual. Além disso, logo aqui embaixo ele informa, houve a cessão ao governo do estado da estrutura da maternidade Brite de Albuquerque, que é uma maternidade que já existia no município, que se encontrava fechada como maternidade, mas funcionava como sede do SAMU Olinda, e aí essa estrutura foi cedida para atendimento de pacientes com Covid-19. A unidade será reativada, estruturada, né, com capacidade para 60 leitos, dos quais serão 40 leitos de UTI e 20 leitos de retaguarda. São essas as informações. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.